Brasil tem o menor número de mortes por Covid em um dia desde dezembro. E você vai ver também. Criminosos atacam bancos e fazem reféns no interior de São Paulo. 3 pessoas morreram. Furacão deixa 1 milhão de pessoas sem luz em cidade americana. No penúltimo dia para a retirada do Afeganistão, Estados Unidos derrubam foguetes que atingiriam o aeroporto de Cabul. Pfizer entregou quase 60 milhões de doses da vacina contra a Covid só no mês de agosto. E o mês de setembro deve ter 200 mil novas vagas de trabalho temporário. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. Em Araçatuba, no interior de São Paulo, criminosos armados com fuzis assaltaram bancos e fizeram reféns hoje de madrugada. Pedestres e motoristas foram abordados e usados como escudos humanos. Pelo menos 3 pessoas morreram, sendo 2 moradores e um suspeito. Cerca de 20 criminosos fortemente armados atacaram 3 agências bancárias no centro de Araçatuba. Segundo a Polícia Civil, a ação dos bandidos durou ao todo 2 horas. No ataque às agências, o grupo usou 10 carros. Depois da ação, o bando saiu atirando pelas ruas, abordou pedestres e motoristas e os fizeram de reféns. Segundo a polícia, eles também fecharam algumas entradas da cidade com veículos em chamas para evitar que equipes chegassem ao local. Para monitorar os policiais, os criminosos contaram com o auxílio de um drone. Parte dos criminosos fugiu em direção ao bairro Taveira, área rural, onde houve confronto com a polícia. No tiroteio, um bandido morreu e outro foi baleado e foi socorrido. A quadrilha abandonou veículos usados no crime e roubou outros de moradores para fugir. Algumas pessoas relataram que encontraram explosivos e munições nas ruas da cidade. E algumas lojas ficaram danificadas. A polícia militar isolou ruas e orientou aos moradores que não saíssem de casa até que a situação estivesse controlada. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais foram chamados para desativar os explosivos. Uma das vítimas foi morta ao filmar a ação dos bandidos durante a madrugada. E um morador de Araçatuba teve os 2 pés amputados em uma das explosões. O jovem de 25 anos está na Santa Casa da cidade e precisou ser entubado. O trabalho temporário deve gerar mais de 220 mil vagas em setembro. A estimativa é de aumento de 20% na abertura de novas oportunidades. Os setores da indústria, serviços e varejo devem abrir mais de 225 mil vagas temporárias em setembro. A retomada da economia acontece com o avanço da vacinação e a redução nos casos e mortes por complicações da Covid-19. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário, ACERTEM, espera um aumento de 20% no volume de contratações em relação ao mesmo período de 2020. Apesar da crise financeira gerada pela pandemia, os empresários estão otimistas com as contratações para o segundo semestre. E para manter a contratação ativa, o contrato de trabalho temporário pode ser a forma mais segura. Segundo a ACERTEM, se em 2020 a indústria foi quem puxou as contratações temporárias, neste segundo semestre, o setor de serviços deve se destacar com os segmentos de cuidados pessoais, como o salão de beleza, além da saúde e turismo. Outra área que pode surpreender é o comércio, já que shoppings e o varejo de rua retomaram as suas atividades em período integral. E apesar de serem vagas temporárias, com dedicação e vontade de aprender, aumentam as chances de garantir uma vaga efetiva no final do contrato. A inflação do aluguel desacelerou em agosto, mas acumula alta em 12 meses. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O Índice Geral de Preços Mercado, que serve de parâmetro para o reajuste de contratos de locação residencial, ficou em 0,66% em agosto. Em julho, o IGPM avançou mais, 0,78%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o indicador passou a acumular alta de 16,75% no ano e de 31,12% em 12 meses. Desde o ano passado, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país, medida pelo IPCA. A alta no preço da energia é a principal responsável por esses resultados. Dados do IBGE mostraram que a pressão de energia elétrica também levou a prévia da inflação oficial do Brasil a disparar para o nível mais alto para um mês de agosto em quase 2 décadas. Os principais responsáveis pela desaceleração do IGPM neste mês de agosto foram o minério de ferro, os bovinos e o leite in natura.
Nos Estados Unidos, a passagem do furacão Aida, que atingiu o estado da Louisiana no domingo, deixou a cidade de Nova Orleans sem energia elétrica. O apagão afetou mais de 1 milhão de habitantes. Este foi o resultado da passagem do furacão Aida, que atingiu o estado da Louisiana no domingo. A tempestade deixou a cidade de Nova Orleans sem energia elétrica. O apagão afetou mais de 1 milhão de habitantes. Pelo menos uma pessoa já perdeu a vida desde que os ventos fortes atingiram a região sul dos Estados Unidos. Imagens de câmeras de segurança mostraram o antes e o depois da passagem do furacão pela cidade. Aida chegou no domingo à tarde às costas da Louisiana como furacão de categoria 4, mas poucas horas depois foi rebaixado para a categoria 1. O Centro Nacional de Furacões afirmou que Aida criou uma situação de perigo de morte e fez um apelo por medidas necessárias para proteger vidas e propriedades. Na cidade de Jean Latif, ao sul de Nova Orleans, a prefeitura descreveu a situação como uma devastação total e catastrófica pelas águas. O potente furacão avançou por Nova Orleans 16 anos após a passagem devastadora do furacão Katrina pela cidade. Na época, a tempestade provocou a inundação de 80% da cidade americana, deixou 1.800 mortos e bilhões de dólares em prejuízos. Vários foguetes foram lançados hoje contra o aeroporto de Cabul, um dia antes do prazo final para a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Os ataques ocorreram a partir de um veículo na zona norte de Cabul, onde ficam as instalações aéreas para civis e militares. A informação é de uma fonte que trabalhou para o Departamento de Segurança do governo afegão, derrubado pelos talibãs há 2 semanas. Moradores da região afirmaram que ouviram o som da ativação do sistema de defesa de mísseis e que viram estilhaços caindo do céu, o que indicaria que ao menos um foguete foi interceptado. A Casa Branca confirmou o ataque e destacou que as operações de retirada prosseguiram sem interrupção. Os americanos se apressam para concluir a retirada do país até a terça-feira, o que põe fim a 2 décadas de uma operação militar como represália pelos atentados de 11 de setembro de 2001. Um outro ataque realizado pelo Estado Islâmico K nas imediações do aeroporto da capital afegã na sexta-feira deixou mais de 100 mortos, incluindo 13 militares dos Estados Unidos. Agora, as tropas americanas se concentram em sua própria saída e na retirada dos diplomatas do país. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu ontem os corpos dos 13 militares americanos mortos na semana passada no atentado na região do aeroporto de Cabul. A cerimônia aconteceu na pista do aeroporto da base militar de Dover, no estado de Delaware. Com a mão na altura do coração, o democrata e a esposa Jill Biden observaram a descida de cada um dos caixões carregados pelos soldados em direção aos veículos. O casal presidencial estava acompanhado pelo chefe do Pentágono Lloyd Austin, o secretário de Estado Antony Blinken, o chefe do Estado-Maior-General Mark Milley e outros oficiais militares. As famílias estavam distantes, protegidas das câmeras. O regime talibã informou que vai permitir que mulheres afegãs estudem em universidades. Neste domingo, em uma assembleia com membros superiores, o ministro do Ensino Superior do Talibã, Abdul Baqi Haqqani, ressaltou que as estudantes não vão poder frequentar aulas mistas durante seu mandato. Criar um currículo aceitável e alinhado com nossos valores islâmicos, nacionais e históricos, e por outro lado capaz de competir com outros países. Ainda há dúvidas se as mulheres vão poder trabalhar, se instruir em níveis elevados e conviver entre homens. Nenhuma mulher esteve presente na reunião deste domingo na capital afegã. Durante um repressivo governo, o Talibã excluiu as mulheres da vida pública, proibiu seu entretenimento e punições terríveis, como apedrejamento até a morte, foram impostas às adúlteras. A mudança de atitude do Talibã é vista com ceticismo e muitos se perguntam se eles vão cumprir com as promessas. Depois do intervalo, a gente mostra que o Brasil teve o menor número de mortes por Covid desde dezembro. Tem ainda a entrega da Pfizer. A Pfizer entregou mais 5 milhões de doses das vacinas contra a Covid. A gente volta já.
1h15 no horário de Brasília. Com a chegada de mais de 5 milhões de doses de vacinas, a Pfizer já entregou 53 milhões de doses ao Ministério da Saúde em agosto. 2 voos chegaram pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, trazendo um total de 2.148.000 doses de vacinas da Pfizer. Com esse quinto lote, a farmacêutica alcançou o montante de 53 milhões de imunizantes entregues ao governo brasileiro. A Pfizer ainda precisa enviar ao país cerca de 47 milhões de doses para cumprir o primeiro contrato de 100 milhões de vacinas contra o coronavírus acordado com o Ministério da Saúde. O plano é terminar essas entregas até o fim de setembro. Há um segundo contrato entre Pfizer e governo federal que prevê o envio de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. A empresa diz que vai cumprir esse novo cronograma até o final de 2021. O Ministério da Saúde anunciou que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 será preferencialmente com o imunizante da Pfizer. Todos os idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos vão tomar a terceira dose a partir de setembro. Hoje o Butantan entregou 10 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O Instituto já disponibilizou mais de 90 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações. O país teve o menor número de mortes por Covid desde dezembro e a média de vítimas diárias da doença no Brasil caiu pelo 7º dia seguido. Mais 298 mortes por Covid-19 foram confirmadas em 24 horas no Brasil. Com isso, o total de óbitos chegou a 579.308. Também foram registrados 13.210 novos casos de coronavírus no país. São mais de 20.741.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes pelo coronavírus caiu em 7 dias seguidos e é de 683 óbitos por dia. O máximo já registrado foi em 12 de abril, 3.124. Já a curva de casos diários está em 24.418. O ápice foi em 23 de junho, quando essa média chegou a 77.328 diagnósticos por dia. A média móvel de casos também caiu nos últimos 7 dias. E na avaliação da pandemia por estados, 4 deles registram alta nas mortes: Acre, Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe. Já em estabilidade estão 7 unidades da federação. E em queda estão 16 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Mais de 189 milhões e 970 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. E mais de 595 mil doses foram aplicadas só de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose até agora é de mais de 129 milhões e 298 mil. Isso dá 60% da população brasileira. Mais de 60 milhões de pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 28% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose é São Paulo, com cerca de 71% da população. O Rio Grande do Sul vacinou quase 66% dos habitantes com a primeira dose. E Mato Grosso do Sul continua na frente em população totalmente imunizada, com 43,3%. A partir de quarta-feira, a cidade de São Paulo vai adotar o passaporte da vacina para eventos com mais de 500 pessoas. A exigência do comprovante já foi publicada no Diário Oficial. De acordo com o decreto, vai ser obrigatório um comprovante de vacinação contra a Covid para entrada em shows, feiras, congressos e jogos com mais de 500 pessoas. O participante deve apresentar o documento físico ou virtual que comprove ao menos uma dose da vacina anti-Covid. Já a apresentação do comprovante de vacinação para a entrada em estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes e shoppings, foi adiada pela Prefeitura de São Paulo. Os estabelecimentos que não respeitarem as exigências do decreto e os demais protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária estão sujeitos às penalidades e até interdição do local.
A Prefeitura de São Paulo começou hoje a vacinação contra a Covid-19 do grupo de adolescentes sem comorbidades de 15 a 17 anos. O jovem deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis. Para esse público, é aplicado exclusivamente o imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Anvisa para menores de 18 anos. Em Palmas, capital do Tocantins, começou hoje o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para jovens de 12 a 17 anos com comorbidades. A previsão é de que o município comece a vacinar esse público com as doses da Pfizer também a partir de amanhã. Para tomar a vacina, o jovem deve estar acompanhado de um responsável e apresentar o laudo médico que comprove a comorbidade. Desde o início da pandemia, mais de 4,5 milhões de pessoas morreram por complicações da Covid no mundo todo. O balanço foi feito pela agência de notícias AFP, com base em fontes oficiais. No total, 4.500.620 pessoas morreram da doença desde que o coronavírus foi descoberto na China em dezembro de 2019. Hoje são registradas 10 mil mortes todos os dias no mundo. O número é muito inferior ao recorde global alcançado em janeiro de 2021, com uma média de 14.800 mortes por dia, mais 30% superior aos números de julho, de 7.800 óbitos diários. Os Estados Unidos lideram mais uma vez a lista de países com a média de mortes mais alta nos últimos 7 dias, com 1.290 falecimentos. No momento, o país enfrenta uma onda relacionada com a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia em abril passado. Esta nova cepa está agora presente em quase todos os países do mundo. Os Estados Unidos também são o país mais atingido pelo vírus desde o início da pandemia, com mais de 637 mil mortes. Em seguida estão Brasil, passando de 579 mil mortes, e Índia, 438 mil. Por falar na Índia, um recorde que veio do país. Em apenas um dia, 10 milhões de indianos foram vacinados contra a Covid-19. O governo indiano espera vacinar 1,1 bilhão de pessoas até o fim de 2021. Segundo a nação com mais contágios e terceira em mortes, a Índia enfrenta obstáculos na imunização devido à escassez de doses e erros administrativos. Motivo de preocupação por parte de autoridades sanitárias em todo o mundo, a variante Delta do coronavírus foi identificada pela primeira vez no país asiático. De acordo com um estudo britânico publicado neste sábado na revista The Lancet, pessoas infectadas pela cepa correm o dobro de risco de serem internadas do que as contaminadas pela variante Alfa. Os autores do estudo analisaram dados de mais de 43 mil casos de Covid detectados na Inglaterra entre 29 de março e 23 de maio, quando a variante Delta começou a se espalhar pelo país. A análise bruta não mostra diferença nas internações entre infectados pela Delta e pela Alfa, mas se outros fatores que influenciam a gravidade da doença, como idade, etnia e situação vacinal forem levados em conta, os pesquisadores calculam que o risco de ser hospitalizado se multiplica por 2,26 no caso da Delta. A Agência de Energia Atômica da ONU disse que há sinais de que um reator nuclear foi reiniciado na Coreia do Norte. Em seu relatório anual, a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, diz que desde o início de julho há indícios incluindo a descarga de água de resfriamento consistentes com o funcionamento do reator. O dirigente norte-coreano Kim Jong-un propôs em 2019 desmantelar parte do complexo de Yongbyon, a principal instalação nuclear do país, em troca de uma redução das sanções internacionais, mas a oferta foi rejeitada. Desde dezembro de 2018, o reator parecia inativo. Os inspetores da agência da ONU foram expulsos da Coreia do Norte em 2009 e, desde então, precisam monitorar a atividade nuclear norte-coreana a partir do exterior. A possível exploração do reator é mais um sinal recente de que Pyongyang está usando um laboratório radioquímico próximo ao local para separar o plutônio do combustível usado retirado previamente do reator. As atividades representariam uma clara violação das resoluções da ONU. Nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil segue conquistando medalhas. No lançamento de disco, a Beth Gomes quebrou o recorde mundial e garantiu a medalha de ouro. Já no arremesso de peso, o Alessandro Rodrigo atingiu a marca de 13,89 metros, a melhor marca dele na temporada, e aí ficou com a prata. No atletismo, o Vinícius Rodrigues conquistou a medalha de prata nos 100 metros rasos. Então, com as medalhas conquistadas pelo Brasil nessa madrugada e manhã, vamos ver como é que está o quadro de medalhas das Paralimpíadas.
a China está liderando o ranking com folga. São 119 medalhas no total, 54 de ouro, 35 de prata e 30 de bronze. Muito mais que o dobro da Grã-Bretanha, que tem 26 medalhas de ouro. Na sequência aparecem os atletas da Rússia com 19 medalhas de ouro. Logo atrás, uma medalha de ouro a menos os Estados Unidos com 18. E o Brasil é o sexto lugar com 12 medalhas de ouro, 8 de prata e 15 de bronze. São 35 no total. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já tem outras informações com a Daniela Paris. Tchau, boa tarde.